Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente para mais uma edição do Giro Entrevista. Estamos recebendo desta vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lembrando que aqui é um espaço democrático onde a gente abre espaço para todos poderem falar e impor aqui suas ideias. Sérgio, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel, um prazer estar com vocês. Sucesso absoluto aí do Giro Serra. Como jornalista, fico feliz de ver um espaço de comunicação gerando empregos, informação e entretenimento à população de Petrópolis e região serrana. Bom, Sérgio, então acho que a gente já pode até começar falando já nessa pegada sobre a região serrana, especificamente também sobre a cidade de Petrópolis. A gente vê que a cidade de Petrópolis ela tem uma importância muito grande dentro do estado do Rio de Janeiro, uma importância turística e também uma importância histórica a nível nacional. Então conta um pouquinho para a gente do que você fez durante a sua gestão como governador do Rio de Janeiro para essa região serrana, principalmente para Petrópolis, e o que você tem em mente que você acha que pode ainda ser realizado? Olha, Gabriel, eu agradeço pela pergunta. Petrópolis, de fato, é uma das cidades mais estratégicas do estado, pelas suas vocações econômicas, pela qualidade da sua população, pela formação da sua população e pela sua localização geográfica. Nós, em Petrópolis, atacamos em todas as frentes. Então, na área social, por exemplo, para os mais miseráveis, para os mais pobres, nós criamos o programa Renda Melhor, que era um programa dentro do Bolsa Família. Então, todas as famílias cadastradas no Bolsa Família, nós tiramos uma linha de corte pela miséria, pela pobreza, pelas dificuldades. As 200 mil famílias mais pobres do Rio de Janeiro, cadastradas no Bolsa Família, tudo isso feito com os municípios. Nós acrescentamos o programa Renda Melhor. A carteira, o cartão do Bolsa Família passou a ser o cartão Renda Melhor, integrado com a Caixa Econômica e com o governo federal no período da Dilma e do Lula. E nós fizemos, então, esse programa que deu entre R$30 e R$300 a mais para a população mais pobre. Em Petrópolis foram cerca de 6 mil famílias atendidas. Foram milhares de pessoas atendidas que puderam ter de R$30 a R$300 a mais, naquela ocasião, há mais de 10 anos atrás, na sua renda familiar. Isso causou, na economia local dos distritos de Petrópolis, das comunidades mais carentes, da mercearia, do bar, mas principalmente a mercearia, armarinho, porque a mãe comprava nas comidas para os seus filhos. Esse foi um programa muito legal, que desdobrou também no Renda Melhor Jovem. Quer dizer, os jovens de Petrópolis matriculados no ensino médio da rede estadual de ensino, nos colégios estaduais, e que pertencessem às famílias do público-alvo, tinham um pagamento anual de R$1.000, que chegavam a R$3.000 e poucos ao final do curso do ensino médio, e que a cada ano que ele passava, ele recebia um percentual disso como prêmio, e ao final do término do curso do ensino médio, ganhava integralmente. Isso fez um enorme sucesso, acho que ajudou muito o Rio de Janeiro no meu período, que foi o melhor período do ensino médio do Rio. Nós saímos de 26º lugar entre os 27 para terceiro no IDEB de ensino médio, é a melhor posição histórica do Rio, e Petrópolis tem uma presença muito forte de colégios estaduais. Aproveitando esse gancho, eu reformei todos os colégios estaduais, botei ar-condicionado em todos os colégios, reformei as quadras, os equipamentos. Os condomínios de Petrópolis estavam muito esculhambados, nós reformamos os condomínios, modernizamos os condomínios. Assim, tem coisas em Petrópolis que, não sei se você já foi, se você curte. Eu fiz o Museu da Boêmia. Você conhece? É muito legal, né? Sim, sim. É muito legal. E o Museu da Boêmia virou uma atração turística, foi uma parceria nossa com a Ambev, e é uma atração turística impressionante lá na cidade, que já tem tantas atrações turísticas, né? Petrópolis é uma cidade com... Você pode passar uma semana em Petrópolis, você não vai ver tudo. Você tem Correias, você tem Itaipava, você tem o distrito... tem secretário, você tem, no primeiro distrito, tantas atrações, né?
é o Palácio de Cristal, é a igreja, enfim, o Museu Imperial. Eu tive o prazer, inclusive, de ficar no Palácio Rio Negro com o presidente Lula, passamos um final de semana lá, quando inauguramos a Escola Técnica Federal, onde era o prédio do Tribunal de Justiça. Sim. Continua lá a Escola Técnica? Sim, sim. Nós fizemos ali uma escola técnica onde era o Tribunal de Justiça ali, o Fórum, né? O Fórum Exato. da cidade era ali, era um prédio nosso, nós tiramos dali e a Justiça construiu um outro fórum e nós fizemos a Escola Técnica Federal. Fiz os CVTs, a FAETEC, né? Ampliei muito a Selma, né? A turbina, né? A fábrica de turbinas, sim, da General Electric, que muita gente no estado não tem ideia, isso é uma coisa curiosa, do que se produz na Selma. A Selma faz manutenção de turbina de várias companhias aéreas do mundo. Nós temos engenheiros de Petrópolis e do estado do Rio trabalhando para empresas do mundo inteiro na segurança dos aviões do mundo inteiro. Pouca gente sabe disso. E já que você, durante a sua fala, falou um pouco sobre juventude, a gente tem hoje, dentro da política, um movimento muito forte de novas lideranças jovens surgindo. Cada vez mais a gente vê pessoas mais novas na política, em cargos tanto no legislativo quanto no executivo. Gostaria de saber como que você enxerga essa renovação da política, principalmente entre pessoas mais jovens entrando para a área, e a que você atribui tanto os jovens cada vez mais se interessando por política e entrando nessa área. Olha, eu acho excepcional. Eu comecei muito novo, eu estou com 60 anos. Eu, com 31 anos, já era presidente da LERJ, fui deputado com 27, fui presidente da juventude do partido. Então, assim, eu acho extremamente importante a participação dos jovens. Eu tenho na minha casa um exemplo, o Marco Antônio, meu filho, desde cedo militando na política. Porque no desaguar das coisas, não gosto de política, não tenho saco para política. Mas o fato é que a política é o que move a sociedade, é onde você, não gostando, você se aliena de um processo decisório, de alguma forma, que vai chegar, sim, na tua vida, que vai chegar em você. Vai chegar em você. Fazer um hospital ou não fazer um hospital. Né? Eu, por exemplo, fiz 2 UPAs 24 horas em Petrópolis, né? E o Bernardo Rossi fez a 3ª quando prefeito lá em Itaipava. Assim, a política muda a tua vida, o teu ensino público vai ser melhor ou pior, a tua segurança na tua rua, na tua cidade, no teu estado. Então, assim, participar da política é muito saudável, dar opinião. E o jovem, ele tem muito, porque o jovem ele tem sempre o sangue da inovação, o sangue do olhar crítico. Você tem jovens velhos? Tem. Tem jovens que pensam conservadoramente. Sim. Beleza. Também é uma postura, mas participe, pô. Participe. Então, acho muito importante que a juventude do país participe cada vez mais. Nós tivemos, e você tem razão, nos últimos anos um fenômeno, sobretudo nessa última eleição presidencial. Eu vi milhões de jovens se inscrevendo, sobretudo da garotada de 16 a 18 anos, querendo participar, e eu diria até que foi decisiva no resultado final das urnas. Sim, concordo. Acredito que sim, que realmente tenha tido uma colaboração muito grande. E uma outra coisa, uma questão que eu sempre procuro passar aqui no Giro Entrevista e perguntar para as pessoas que eu entrevisto, principalmente da área política, ainda falando sobre a região serrana, que é uma região que sempre agradou os turistas, agradou pessoas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, pela sua tranquilidade. Mas recentemente a gente tem obtido um crescimento exponencial do crime organizado nesses setores, não só do crime organizado, mas também como outros tipos de crime. Gostaria de saber a sua opinião, a sua visão, como ex-gestor do Estado do Rio de Janeiro, o porquê desse crescimento nessas áreas um pouco mais de interior, um pouco mais rurais, e como solucionar esse problema a longo prazo. Infelizmente, a gente teve um crescimento, sim, da violência nessa região de Petrópolis. Eu creio, Gabriel, que eu pude fazer isso como governador, diminuir as taxas criminais, os índices criminais. Nós criamos uma política de bônus para a polícia civil e militar. Criamos um plano de metas e de
alcance dessas metas com bonificação. Então, se aquela região, e Petrópolis já ganhou no meu governo algumas vezes, a gente dividia o Estado em regiões integradas de segurança pública, as RISPs. Me parece que esse método ainda se manteve depois que eu saí. E as AISPs, as Áreas Integradas de Segurança Pública. Nessas áreas integradas de segurança pública, você tem envolvidos delegacias de polícias e batalhão da PM. E estabelece uma bonificação por redução do crime. A cada 6 meses paga-se uma bonificação, é uma bonificação alta, bem alta que eu pagava. Do soldado ao coronel full, do agente ao delegado de primeira, sem distinção de hierarquia. Todos recebiam a mesma coisa. Então, nós conseguimos reduzir barbaramente os índices criminais. Latrocínio, homicídio, roubo a veículos, roubo a bancos, roubo de cargas, roubo a residências, roubo a transeuntes. Tudo isso teve uma queda. E auto de resistência. Nós colocamos o auto de resistência, que é quando a polícia mata por uma justificativa, mas que é aquela coisa que a gente não deixa bem claro o que é. Então, botamos o auto de resistência também. E agora, recentemente, eu fiquei muito feliz de ter sugerido no meu Instagram, que eu aproveito a excelente mídia e índice de popularidade do Giro Serra para divulgar, que é o Sérgio Cabral _Filho. No meu Instagram, no Sérgio Cabral _Filho, eu sugeri que se incorporasse a esse plano de metas que eu havia criado e que o governador Cláudio Castro recuperou, voltou a pagar, porque o Pezão e o Witzel não pagavam, ele voltou a pagar. Isso é muito importante, que motiva a tropa. Eu sugeri que incluísse a apreensão de fuzil. Porque o que apavora Petrópolis é o fuzil. O que apavora qualquer cidade é o fuzil. E a milícia e o tráfico sem fuzil, a banca deles diminui sensivelmente. Acaba com a banca desses caras. Então, tanto da milícia quanto do tráfico. Então, eu tive a boa notícia que o governador Cláudio Castro incorporou no programa de metas a apreensão de fuzil. E já se tem notícias, você sabe disso, sim, de maior número de fuzis apreendidos. Então, eu estou muito feliz com isso. E outra coisa que também eu criei e até hoje é utilizado é o regime adicional de serviço, o RAIS, na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e na Secretaria de Administração Penitenciária. Nessas 4, que é uma forma de você tirar o policial do bico. Porque o policial no bico, um percentual mínimo trabalha para famílias abastadas e ricas. Mas o percentual gordo, grande, trabalha para padaria, para botequim, para comércio mais pobre, ganha pouco e tem o risco de morrer. E você, cidadão, não sabe se aquele cidadão que não está vestido como polícia está servindo a você ou ao comerciante. No momento que você paga o RAIS, o Regime Adicional de Serviço, que foi o que nós criamos e é adotado até hoje, você permite que o policial, no dia de folga, volte a trabalhar uniformizado ou com distintivo, recebendo dignamente no seu contra-cheque, e nós conseguimos dar um valor bem razoável a ele e é disputadíssimo o RAIS. Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo, vai melhorando, o Gabriel, a sensação de segurança. Veículos novos, eu renovei toda a frota vivia arrebentada, você tinha casos vexatórios de carro parado sem motor, sem bateria na rua. Então, nós compramos uma frota nova, fizemos manutenção terceirizada na frota. Eu construí a cidade da polícia aqui no Rio, no Jacarezinho, aqui onde era a fábrica da Souza Cruz, fizemos a cidade da polícia. Eu construí o Centro Integrado de Comando e Controle ali na Cidade Nova, que é o maior centro de controle do Brasil. Então, essas coisas vão agregando valor à política de segurança. Você não pode chegar assim, a Suderj informa, acabou a insegurança em Petrópolis. Não. Você tem uma série de métodos que você tem que trabalhar, e uma coisa fundamental que eu sempre disse para os meus comandantes, o policial que está lá na ponta, servindo lá no bairro, lá no Bingen, está lá no Bingen,
parado com a patrulhinha lá no Bingen, ele e o companheiro dele. Você passa por ele e pergunta, por que você está aqui? Ele tem que saber dizer para você por que ele está ali. Eu estou aqui, Gabriel, porque aqui a mancha criminal está muito alta, ou porque houve recentemente assaltos à mão armada aqui, eu estou de olho nessa turma. O policial, o comandante, tem que ter uma maior capacidade. E eu soube até que um coronel, atual coronel, que trabalhou na minha gestão, que é um rapaz muito bom, o Laviola, conduz um aplicativo na Polícia Militar, que está fazendo o maior sucesso de exatamente fruição de informações para toda a tropa. Isso é muito bom, saber que jovens oficiais estão pensando em tecnologia para facilitar a comunicação dentro da tropa. E falando de novo sobre renovação política, como até a gente vinha comentado um pouco anteriormente, que tem tido essa renovação e tem tido esse interesse por parte dos jovens. Com tantos jovens entrando na política, você não tem receio de que imagens de figuras políticas, como a sua, por exemplo, ou como de outras pessoas que já estão há mais tempo dentro dessa área, acabem ficando mais desgastadas? Olha, primeiro que ser questionado e criticado é sempre bom. Segundo que eu já estou com 60 anos, eu fui chefe do Poder Legislativo 8 anos, fui chefe do Poder Executivo 8 anos, fui senador da República e acho que eu tenho que dar lugar para os mais jovens mesmo. Então eu estou como jornalista, como entrevistado, entrevistador, como consultor de gestão. Eu não pretendo disputar a eleição tão cedo e eu quero ver, ou não disputar mais, né? Possivelmente não disputarei mais, não sei, não posso saber o futuro. Sim. Mas eu acho ótimo. Acho ótimo ver gente jovem entrando na política. Volto a dizer, Marco Antônio, meu filho, eu vejo e essa geração nova que está chegando, e quanto mais jovens, melhor. E isso gera uma oxigenação. O que eu mais fiz no meu governo foi fazer concurso público, Gabriel. Porque você tem que oxigenar com jovens sempre. Eu vou te dar um exemplo. A Secretaria de Fazenda do Estado. Nada é mais importante, mas, sobretudo, a Secretaria de Fazenda é importante, porque sem receita você não consegue nada. Né? Então, quando eu cheguei no governo, em 2007, a última entrada de jovens fiscais de concurso foi em 89. 1989, nós estávamos em 2007. Então, um time de fiscais de renda muito já cansado e sem... Imagina, você está sentado na tua mesa, trabalhando, e não tem ninguém para te perturbar, assim, um jovem para entrar e vem cá, você vira o dono da situação. Torna-se cômodo, né? Torna-se cômodo e perigoso. E perigoso, porque é muito poder. Fiscal de renda é muito poder. Posso entrar na tua empresa e ferrar a tua empresa. Sim. Então, ou me comportar mal e pedir alguma coisa para você. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a renovação, começamos a fazer concurso público. Hoje, 100% dos fiscais de renda são da nossa época. São da nossa época. PM, por exemplo, eu assumi, olha, a PM eu peguei com 27 mil, entreguei com 43 mil. Hoje, 80% da PM é da minha época. Polícia Civil, esses delegados todos aí jovens, todos dos meus concursos. A área ambiental... O INEA foi o primeiro concurso público da história da área ambiental, foi feito por mim. Eu acabei com a Serla, com o IEF e com a FEEMA, uni tudo no INEA para fazer um órgão forte, preparado, e fizemos o primeiro concurso público. Detran nunca teve concurso público na vida. Nós fizemos o primeiro. Então, assim, só para mostrar que eu não estou só na teoria, estou na prática, quer dizer... Eu defendo e pratiquei a renovação. Quando eu fui presidente da Assembleia também, fiz concurso público, sabe? Eu acho que a renovação, ela é fundamental, Gabriel. No jornalismo, ver um garoto como você, para mim você é um garoto, tem idade de ser meu filho, trabalhando no Giro Serra, que é uma novidade da região serrana desses últimos anos. Então, isso tudo para mim é muito bom, porque eu vejo que gera o embate... não é do novo e do velho, é do que é praticado e do que se pretende praticar. Uma troca, de fato. Uma troca, tem que ter troca, até porque eu sempre defendi os idosos, eu sou autor da lei que dá gratuidade aos estudantes, aos idosos e aos deficientes no transporte público.
Eu e o Carlos Mink somos os parceiros da lei. Essa lei nós lutamos muito para ser implantada. Eu sou autor da lei que dá prioridade ao idoso na justiça, que criou a delegacia do idoso, enfim, eu sou o relator do Estatuto do Idoso no Senado Federal. Então, assim, eu sempre trabalhei muito pela terceira idade, então eu respeito muito o idoso. E estou chegando lá, se é que já não cheguei. E então, essa troca é muito importante, Gabriel. E na política também. E você falou que não pretende mais se candidatar a um cargo eletivo e tudo mais. Então, o que você pretende fazer daqui para frente, né? Você deixou a prisão recentemente. O que você pretende fazer agora do restante da sua vida? Gabriel, assim, pelo restante da minha vida eu não sei, mas nos próximos meses e 2, 3 anos, trabalhar como jornalista, como consultor de campanhas eleitorais e como consultor de gestão. Eu, assim, a larga experiência que eu tive como jornalista e como gestor para levar aos mais jovens ou aos mais velhos a minha experiência em campanhas eleitorais ou escrevendo para jornais, escrevendo para veículos, dando minhas opiniões. Eu acho que eu posso contribuir muito nesse sentido. Continuo na luta dos meus processos, né? Eles não acabaram, eles estão aí sendo enfrentados, graças a Deus, mostrando na justiça, né? Que é o local certo de mostrar todos os pontos. E na minha vida profissional, reconstruindo, né, Gabriel? Nós estamos falando hoje aqui, eu estou há 5 meses em liberdade. E a vida é muito boa, eu passei a dar valor, sabe, Gabriel, às pequenas coisas. Passei a dar valor, assim, anteontem eu jantei com meus filhos, os 5 filhos, sabe? Estou com uma namorada, Caru, a gente curte o dia a dia, tomar um café juntos. Estou com 3 netos, fazer uma ginástica, hoje cedinho estava malhando. São coisas que a gente às vezes não dá valor, né? Fica pensando em coisas maiores, em projetos maiores. E assim, como eu olho assim, poxa, eu já pude realizar muito. E acho que é hora de eu passar a minha experiência para outras pessoas, dos meus erros e dos meus acertos, para que essas pessoas possam seguir em frente. É quase que uma passagem de bastão, né? Sim. E desde que você saiu do jogo político, digamos assim, muitos fenômenos aconteceram na política, tanto do estado do Rio de Janeiro, quanto a nível nacional. Gostaria de saber qual a análise que você faz nesse sentido, de todas as movimentações que nós tivemos, principalmente desde 2016 até agora, 2023, que é o ano que estamos. Gabriel, olha só, primeiro, fazer uma reflexão do seguinte: a nossa república foi proclamada, eu diria imposta, em 1889. Né? Tudo foi imposto. Né? A colonização, por um Cabral que descobriu, o império, não foi escolha popular. A proclamação da República em 89, em 1889. E o que nós vivemos de lá para cá foram anos, décadas de muita confusão no Brasil. Nós nunca tivemos uma linearidade democrática. A partir de 88 tivemos, com a Constituição. Na verdade, a partir de 85, com a vitória no colégio eleitoral de Tancredo sobre Maluf. Em 88, com a nova Constituição brasileira, e em 89, com a nova eleição para presidente. Se você pensar bem, nós estamos falando de muito pouco tempo. Sim. Historicamente, há pouco tempo. E aí é o seguinte, acho mó barato você me perguntar desses novos fenômenos eleitorais, porque aí, quer dizer, graças a Deus, apesar de tudo, nós conseguimos e continuamos democráticos. Desde 88. Gabriel, isso parece, para os mais velhos do que eu, é uma coisa tão rara. O Brasil nunca alcançou tanto tempo de democracia. Nós ficamos de 1889 a 1945 sem eleições diretas. Eleições diretas que eu digo, eleições diretas mesmo.
Porque antes havia eleições com uma série de restrições, analfabeto não pode votar, mulher não votava para presidente, mulher não votava para presidente. Mulher foi votar para presidente em 45, Gabriel, no Brasil. E em 64, você vê, já tinha um golpe militar. Então, quer dizer, o Brasil teve muito poucos períodos democráticos. Então, nós estamos vivendo agora. E aí, na democracia, vale tudo. Houve no mundo, nos últimos anos, um aquecimento da direita mais conservadora, mais provocativa, porque as redes sociais permitiram isso. Então, esse fenômeno foi um fenômeno internacional. Internacional. E aquela coisa assim, poxa, eu pensava dessa maneira e não tinha quem falasse isso, agora tem. Sim. Então, é mais grave, porque então tem quem pense igual. O que é mais grave, quando você vê assim, a Alemanha tem, a direita alemã, se eu não me engano, chamada AfD, né? Eles chegaram a 15%, 18% do parlamento. Cacilda, no país de Hitler, no país do nazifascismo, onde o povo faz um exercício diário para esquecer essa desgraça, ou melhor, para lembrar e nunca mais repetir. E tem lá 15%, 18% de malucos que defendem ideias semelhantes à do Hitler. E a internet deu voz a essa galera. Sabe? Então, assim, os últimos anos, se você me perguntar assim, Sérgio, o Donald Trump, ele me recebeu na Trump Tower para trazer investimentos para o Rio, em 2011. Ele acabou investindo até aqui, em hotel e tudo. Quando eu vi o Trump candidato a presidente, eu falei, não é possível. É possível. É possível e ganha essa eleição contra Hillary Clinton. É possível. O Bolsonaro aqui, fenômeno. Você votaria no Bolsonaro? Não. Eu não votaria no Bolsonaro. Mas 47 milhões votaram no Bolsonaro. Nessa eleição agora, depois de 4 anos, em que houve polêmicas de tudo que é gosto. Então, assim, a gente tem que respeitar o eleitor e trabalhar e ganhar corações e mentes. O nosso dever, e nesse sentido, nessa pegada, eu não vou abrir mão de ser radicalmente democrático, porque eu acho que o bem maior é a democracia, porque às vezes a democracia fica tão intangível. Ah, para que democracia? Melhor um serviço autoritário, melhor um sistema autoritário, botar um cara aí para mandar em tudo. Ah, para que isso? Eu quero saber de pão na minha casa, quero saber de trabalho, de carro na minha porta, eu quero ter vida... Tudo bem, tudo isso é justo, mas pense na democracia, porque sem ela tudo isso fica pior. Sérgio, muito obrigado então pela sua entrevista, pela sua participação. Gostaria muito de te agradecer a disponibilidade e gostaria também que você desse um breve recado final para todos que estão nos acompanhando. Eu vou falar para quem não vive na Serra. Frequente Petrópolis, frequente a Serra, que ela é maravilhosa. E para quem é da Serra, um beijo no coração. Eu amo essa região, obrigado por tudo que vocês sempre reconheceram no meu trabalho, desde deputado estadual. Eu fui o deputado mais votado do Estado e fui muito bem votado em Petrópolis, senador da República, governador e tal. E dizer que é um prazer estar com vocês aqui, ver esse espaço tão bacana sendo oferecido à população de Petrópolis e região. Um beijo no coração, salve Petrópolis, a cidade imperial. Então essa foi mais uma edição do Giro Entrevista. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.